Olá, nós vamos continuar a nossa disciplina de finanças corporativas. Estamos entrando na última unidade da disciplina, cujo título é Decisões de Financiamento de Longo Prazo. Então, nessas próximas videoaulas, nós vamos compreender a decisão de financiamento de longo prazo, nós vamos conhecer o conceito de custo de capital e vamos analisá-lo, calculá-lo, para que usamos o custo de capital nas empresas. Vamos discutir, aprender e calcular a alavancagem financeira. Vamos falar, estudar sobre política de dividendos, inclusive uma noção da legislação nacional em relação à política de dividendos. E no final dessa unidade, nós vamos discutir a estrutura de capital ideal para uma empresa, ou pelo menos teoricamente ideal, né? As repercussões e as consequências de uma escolha de uma estrutura de capital mais arrojada ou mais conservadora. Então, a primeira coisa que a gente vai tratar nós vamos revisar o que já conversamos lá no início da disciplina, quando caracterizamos as decisões de financiamento de longo prazo. Você já estudou com a gente, com o professor aqui nessa disciplina, que as decisões financeiras, o ensino de finanças corporativas ou de administração financeira é organizado nas 3 áreas de decisão. Então, as decisões de curto prazo, decisões financeiras de curto prazo, que produzem reflexo no ativo circulante e no passivo circulante, são decisões de investimento e de financiamento de curto prazo, e as decisões de longo prazo, que são mais eventuais, requerem análises mais profundas, estão normalmente concentradas na cúpula da administração da empresa, e essas decisões de longo prazo elas se dividem em decisões de investimento de longo prazo, que nós já estudamos na unidade antecedente, e nas decisões de financiamento de longo prazo. E já estudamos que essas decisões de financiamento de longo prazo podem ser explicadas, caracterizadas como aquelas decisões que produzem um reflexo imediato no passivo exigível de longo prazo, ou passivo não circulante, e no patrimônio líquido. Então tem um rol aqui de situações listadas aqui, né? Então a empresa, basicamente, ela tem que tomar uma decisão entre financiar a empresa com capital de terceiros ou financiar a empresa com o capital próprio. Então, é óbvio que essa decisão assim dicotômica não existe na prática, e não existe, ou se existe são raras as situações, e não deveria existir. Nós vamos estudar aqui que existe razões para a empresa mesclar essas duas fontes de financiamento, capital de terceiro e capital próprio. Mas a decisão de financiamento a longo prazo envolve isso aqui, essa decisão. Vamos financiar a empresa com capital de terceiros? Como? Emitindo debênture. A emissão de debênture é uma alternativa de financiamento que empresas e sociedades anônimas têm. Elas emitem um título de dívida, e as pessoas físicas, né, os investidores, compram esse título, e nesse título há a promessa de remuneração do título. E essa remuneração se dá por um juros fixo ou uma taxa de correção monetária, e muitas vezes também participação nos resultados. Não é à toa que a gente, quando estuda a demonstração de resultado do exercício, sabe que lá entre os itens das participações no resultado da empresa, nós temos uma sequência obrigatória. A primeira delas são os empregados, participam, os segundos são os debenturistas, e os terceiros são os administradores, né? Nós já estudamos isso. Então, a emissão de debênture é uma forma de captar recursos de terceiros. A contratação de financiamento para financiar bens de capital, máquinas, equipamentos, imóveis, é um outro tipo de decisão. A contratação de empréstimo de longo prazo, o financiamento financia algum bem permanente. O empréstimo de longo prazo, não necessariamente, né? Mas também é uma operação
que financia a empresa com capital terceiro, se o contrato for de longo prazo. Então também é uma decisão que está envolvida aqui neste assunto. A contratação de leasing financeiro. Leasing financeiro é uma operação, na verdade, tecnicamente é um aluguel, né? Só que quando ele é um aluguel, na essência, quando ele é um leasing operacional, em que a empresa que aluga o equipamento, ela dá manutenção no equipamento, ela recolhe o equipamento no final, quando o equipamento está velho e coloca um novo, ela controla o equipamento, né? E a opção de compra de quem está alugando é uma opção que não vale a pena. O leasing financeiro é diferente. O leasing financeiro é um contrato de aluguel, mas na essência é um financiamento. Porque no final desse contrato de aluguel, o valor residual do bem é baixo. E ele é feito já para a empresa, a pessoa que está alugando, ele comprar esse bem, né? O controle de manutenção da situação desse bem é de quem está contratando. Então, essa característica do leasing financeiro, na verdade, é um financiamento revestido de um contrato de aluguel, né? Na área de contabilidade, a gente estuda um princípio chamado essência sobre a forma, né? Mais vale a essência. Na essência, o contrato de leasing financeiro é como se fosse um contrato de financiamento. Então, esses são uns exemplos de financiar a empresa com capital de terceiros. Se a empresa optar por financiamento com capital próprio, ela vai decidir sobre aumentar o capital social da empresa, enquanto, esse é um estudo, lançando ações no mercado. Que tipo de ação? Ação preferencial, aquela que dá preferência no recebimento de dividendos, ou ação ordinária, aquela que não sofre restrição de voto numa assembleia, né? No caso de uma sociedade anônima, e se for de uma sociedade limitada, que não tem ações, tem cotas, então a decisão é aceitar um novo sócio, né? E carregando esse novo sócio vai ter um custo associado a esse novo sócio, né? A novas ações tem um custo para a empresa, porque a empresa tem que retribuir aquele dinheiro que está sendo investido na empresa, e isso depois a gente vai discutir como é que se pensa sobre isso. Aceitar, então, um novo sócio é uma decisão de financiamento de longo prazo, e também a retenção de lucros. Ela produz um reflexo aqui nas reservas e lucros e prejuízos, ou lucros acumulados, no caso, né? A decisão de reter lucro é uma decisão de financiamento de longo prazo. E ao revés, do lado da decisão de retenção de lucro, está a decisão de distribuição de dividendos, que também é uma decisão de financiamento de longo prazo, está no nosso assunto, mas não está citado aqui como um exemplo de decisão de financiamento de longo prazo. Tá. Continuando então, as decisões de financiamento de longo prazo estão relacionadas aos itens do patrimônio líquido, passivo e exigível de longo prazo, como acabamos de mostrar, e basicamente as empresas, os projetos podem ser financiados com recursos próprios ou com recursos de terceiros. E normalmente, na prática, eles são financiados com uma composição desses dois. E o estudo da estrutura de capital mais adequado, esse item aqui no final, é o estudo dessa relação, dessa proporção. Quanto de capital próprio, quanto de capital de terceiros. E para decidir essa estrutura e de onde virão esses recursos, a empresa, ou os analistas, os financeiros, o administrador financeiro, precisa também compreender, analisar, estudar, calcular o custo de capital, que é o outro assunto que veremos. Então, o primeiro assunto é o custo de capital, e compreender o custo de capital, como se calcula, é importante porque ele é a referência para a seleção da melhor opção de financiamento da empresa, ou seja, quanto menor foi o custo do capital, melhor, regra geral. E esse custo de capital também é a referência para a decisão de investimento, que nós vimos na unidade anterior. Então, um investimento, para ser rentável, não basta que tenha taxa interna de retorno positiva. Essa taxa, para ser rentável, para manter ou aumentar o valor da empresa e alcançar o objetivo que é maximizar o valor da empresa. Essa taxa de retorno tem que ser maior do que o custo de capital. Inclusive, estudamos que
Se a taxa de desconto, a TMA que estudamos, que é o custo de capital no caso das empresas, for maior do que a taxa interna de retorno, o valor presente líquido de um projeto será negativo. Então, é necessário que compreendamos, que o administrador financeiro compreenda o que é o custo de capital, como ele é formado, como se calcula, como se interpreta, quanto ele vale para a minha empresa. Tecnicamente, custo de capital é a taxa de retorno que a empresa precisa obter sobre os seus investimentos para manter o valor da ação inalterado. Está escrito isso aqui, né? Mas isso não foi o que eu acabei de falar ainda há pouco? Foi. Eu acabei de dizer que o custo de capital é referência para que a gente mantenha o valor da empresa ou aumente o valor da empresa. Nós temos que obter taxa de retorno superior ao custo de capital. Então, o preço da ação da empresa irá aumentar quando os investimentos possuírem taxa interna de retorno maior do que o custo de capital, né? Isso aqui, esse K é o retorno que a gente estudou genericamente, mas ele pode ser interpretado como também o custo de capital. Ou seja, o valor presente líquido do projeto precisa ser positivo. O custo de capital também pode ser entendido como a remuneração que satisfaz os financiadores da empresa, os sócios e terceiros. Opa, olha só a informação que nós temos aqui. Então, os terceiros têm custo? Tem. Quando você contrata um empréstimo, um financiamento ou um leasing financeiro, ou quando você, que eu digo a empresa, emite uma debênture, você tem um custo associado, que é aquele compromisso que a empresa assumiu de remunerar aquele capital que foi investido nela, que está financiando a empresa. Nos contratos de empréstimo, financiamento e leasing, no empréstimo e financiamento, o custo é os juros nominal do contrato, mais taxa de cadastro, mais taxa de administração, mais comissão, tudo que tiver de encargo financeiro a gente chama o custo do capital. Ou também alguns professores de matemática chamam, que a gente aprende em matemática financeira, os juros efetivos daquela negociação. Contratos de empréstimo e financiamento são assim. O contrato de leasing, como é um aluguel, você tem que fazer um cálculo daqueles que a gente aprende em matemática financeira para apurar o custo efetivo, né? Como é que é o cálculo? Qual é o valor do bem, quais são as prestações, em quantas vezes a prestação, e tira desse cálculo aí, com base numa calculadora financeira ou no Excel, tira dali a taxa que está embutida naquela operação. Essa taxa será o custo efetivo, o custo de capital. Agora aqui também, nesse finalzinho, está dizendo que os sócios também apresentam custo, né? O custo de capital também pode ser entendido como a remuneração que satisfaz os financiamentos sócios. Aí você pensa, mas o sócio, a empresa paga juro para o sócio? Na legislação brasileira, na legislação das sociedades anônimas, existe a previsão dos juros sobre capital próprio. Então seriam os juros que o sócio recebe, mas o sócio não recebe só esses juros, né? Os sócios recebem também o dividendo. Os sócios recebem também a valorização da ação. E tanto a valorização da ação, o dividendos e aquele juro do capital próprio, todas essas formas de remunerar o sócio, compreendem o custo do capital próprio, o custo do capital do sócio, o quanto o sócio espera receber em retribuição ao valor que investiu na empresa. É verdade, há momentos que a empresa não produz resultado, tem lucro zero, lucro muito baixo ou até prejuízo, e os sócios recebem nada, às vezes até o valor da ação cai. Sim, os sócios participam do risco do empreendimento. O capital terceiro não. Não dá para a gente dizer para o gerente do banco que a empresa deu resultado negativo e não vou pagar o juro do banco. Não dá. O máximo que você vai conseguir é o gerente do banco dizendo para você, tá bom, então eu vou capitalizar esses juros e a dívida aumentou e você depois vai pagar o preço, o principal aumenta e o preço desse empréstimo
o valor nominal fica maior, porque os juros incidem sobre um principal maior, tá? Continuamos então no vídeo seguinte.